Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje tá meio friozinho, né? Dá uma vontade de ficar na cama, mas vamos lá para as nossas atividades da terça-feira. Hoje, a primeira atividade que vocês farão são de língua portuguesa, tá? Vocês vão ler o texto Herança, copiar e responder as atividades em anexo. Então, vamos lá. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação servem para mostrar as marcas sonoras em um texto escrito. Sem esses sinais de pontuação, não conseguiríamos entender um texto escrito. Então, os sinais de pontuação, eles dão sentido às frases, né? Antes de vocês fazerem a atividade, assistam aos 2 vídeos, tá? Que estão em anexo, para que vocês entendam melhor os sinais de pontuação apresentados. Então, vamos ler o texto. A herança. Um homem rico estava muito doente. Sentindo que sua hora estava chegando, pediu papel e caneta e escreveu: Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, vocês perceberam que nessa frase que ele escreveu, ele não pontuou. Então, ela dá duplos sentidos, né? Por ela não ter essa pontuação. Mas antes de pontuar a sua frase, ele morreu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Eram 4 os concorrentes. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. O sobrinho pontuou da seguinte forma a frase: Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Já a irmã pontuou assim: Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro fez a pontuação que julgou correta. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E um representante dos pobres fez a sua versão. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Como não se entrou em acordo, o caso foi parar no tribunal. O juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres. Então, o texto foi adaptado de Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite. Então, vocês perceberam que uma única frase foi pontuada de 4 maneiras diferentes e que cada maneira que ela foi pontuada, ela teve um sentido diferente, né? Nessa primeira pontuação aqui, ela, né, afirmou que a herança ficaria aqui com o sobrinho, né? Colocaram como pergunta, né, a herança da irmã. Na segunda parte, já a irmã colocou como uma afirmação que a herança ficaria para ela. Já na hora do padeiro, né, ele colocou como uma interrogação se ficaria com a irmã. Uma afirmação negativa que não ficaria, né, com o irmão ou com o sobrinho. E que seria paga a conta do padeiro, mas ficaria nada com os pobres. Já o representante dos pobres, né, afirmou aqui que, né, questionou a questão da irmã, afirmou que não ficaria com o sobrinho e que não seria pago a conta do padeiro, né, nada, e que daria tudo aos pobres. E o juiz concordou que seria para os pobres. Então, vocês viram, né, como que a pontuação é importante. Ela dá significados diferentes para a frase.
Então, depois de copiar o texto no caderno, vocês vão fazer a interpretação de texto também copiada no caderno. Interpretação do texto. Qual é o assunto principal do texto? É a herança, é a pontuação ou é a família, tá? Embora nós estamos falando aqui de pontuação, né? Mas o assunto mesmo do texto, o tema, né? O desenrolar de todo o texto, ele gera em cima de qual assunto? Quantos personagens estão disputando a herança? Esse texto é informativo, descritivo ou narrativo? Qual a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao texto? Os sinais de pontuação são diferentes? Aí sim ou não, e você vai justificar a sua resposta. Qual a sua opinião sobre a atitude do juiz? Você concorda? Você acha que a pontuação que ele observou não era correta? Justifique. Se você fosse o juiz, o que faria? Você vai justificar também. 8. Diga como se chama e qual a função dos sinais abaixo. Então, aqui nós temos, né, alguns sinais de pontuação, 4. Vocês irão pontuá-los, tá? E, ou melhor, escrever o nome deles e a função de cada um. Belezinha? Agora vamos lá ao nosso PET. Né? Hoje o PET de matemática. Então, matemática são alguns problemas, né, envolvendo o sistema monetário e o sistema de numeração decimal, que nada mais é, né, a numeração com vírgula. Vamos lá. Olá, estudante! Nesta semana iremos trabalhar com a escrita dos números naturais e resolver problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro. Para saber mais, vocês vão assistir, né, a esse vídeo, que vai ser disponibilizado no grupo, para que vocês entendam um pouco melhor a atividade, né, a matéria. Então, vocês irão ver aqui, ó, no número 48.316, responda. O algarismo que ocupa a quarta ordem no número é. Lembrando que as ordens são contadas da direita para a esquerda, né? Então, começa aqui. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. E o nome delas, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e aí vai. E o valor deste algarismo é. Então, nós temos dois valores para os algarismos. O valor absoluto, que é aquele que, independente da ordem em que o algarismo se encontra, é aquele valor dele mesmo de quantidade. Então, aqui o 6 é 6, o 1 é 1, o 3 é 3, o 8 é 8, o 4 é 4. E temos também o valor relativo, que depende da onde que o número está, né? Por exemplo, o 3 aqui, no valor relativo, ele está na centena. 3 centenas, 300. Então, assim, vocês vão observar aqui o número. Observe o número 14.500 e responda. Seu antecessor, o que vem antes, e o sucessor, o que vem depois. Escreva os números que estão entre 190 e 200, né? Então, os que vêm depois e os até o que vem antes de 200. Observe a tabela abaixo, coloque a idade de cada pessoa e responda. Então, pelo ano de nascimento, com referência ao ano que nós estamos, vocês vão calcular a idade. Como que nós fazemos esse cálculo? Nós estamos no ano de 2021. Então, o Paulo nasceu em 1984. Então, vocês vão fazer uma subtração. 2021 menos 1984. E vão chegar à idade dele. A mesma coisa vocês vão fazer com os outros, tá? Todos com o cálculo com referência ao ano atual.
qual a pessoa mais velha e quantos anos ela tem. Então, primeiro vocês têm que completar essa parte da tabela. A pessoa mais nova é o Paulo? Sim ou não? E por quê? Quantos anos Flora tem hoje e quantos anos ela terá em 2050? Então, vocês já calcularam aqui na tabela quantos anos que a Flora tem. E em 2050? Então, vocês vão ter que colocar a idade dela, 2050, né? Mais a idade dela, para vocês verem, né, quantos anos ela terá lá. Somando 7.940 e 1.498, qual que é o resultado? Paulinho fez algumas compras, ele recebeu o cupom fiscal mostrando os produtos que ela comprou e o valor de cada um. Observe o cupom. Então, aqui o total deu R$ 28,97. O copo custou R$ 3,99. A corneta custou R$ 2,99. O vaso decorativo R$ 20 e o apresuntado R$ 1,99. Então, vamos aqui as perguntas. Qual foi o produto mais caro? Qual foi o mais barato? Qual foi o valor total da compra? Sabendo que Paulinha recebeu de troco R$ 11,03, quais as possíveis notas que ela usou para pagar? Então, vocês vão chegar a alguma conclusão, né, uma resposta pessoal, e vão escrever. Aqui tem algumas sugestões. Estudantes, chegamos ao fim das primeiras atividades de matemática. Vamos aprender muitas coisas importantes este ano. Espero você para as próximas atividades. Então, nós terminamos aqui, né, essa primeira etapa de matemática. Terminamos a quarta semana. Nas semanas seguintes, agora, nós teremos atividades de intervenção, né, trabalhando tudo isso que foi trabalhado na primeira, na segunda, na terceira e na quarta semana de cada conteúdo, tá? E teremos principalmente de português e matemática, né? E teremos também uma avaliação bimestral. Essa avaliação será do dia 26 ao dia 30, valendo nota. É a nota do bimestre, tá? Então, vamos estudar, vamos fazer, né, a semana que vem as atividades como se fosse um reforço, né, para esse conteúdo que foi trabalhado nessas 4 semanas. Né? Então, estamos quase terminando o primeiro bimestre. Então, vai ter alguns trabalhinhos também para vocês fazerem, para complementar essa nota bimestral, como já teve alguns que vocês fizeram. Certinho? Boas atividades, estou aqui para ajudá-los, tá bom?